Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 9. A pregação de hoje em cima de um único versículo, Romanos 10, 9, que fala sobre a tão grandiosa salvação que Deus nos permitiu através do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim diz a palavra de Deus: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, oremos buscando a ação de Deus para que essa palavra venha a frutificar em nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Pai, por estarmos nesse momento diante da tua palavra aberta. Rogamos, meu Pai, que nesse momento, através da ação do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, o Senhor nos ajude, meu Pai, a compreender aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar, e não apenas isso, mas também aplicá-la em nossas vidas. Depositamos, meu Pai, este momento em tuas mãos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nessa passagem, nesse pequeno versículo que nós lemos hoje, nós vamos apresentar um princípio que está expresso em várias outras passagens das Escrituras, que é a livre vontade de Deus para a salvação do homem, né? Então Deus, Ele exerce, Ele executa a sua salvação segundo unicamente a sua própria vontade, e essa vontade está livre, né, de influências externas, livre de nossa percepção diante de Deus, né? Então, irmãos, nós vamos falar sobre a livre vontade de Deus na nossa salvação, dessa feita através desse versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Né? Para a gente compreender essa passagem, né, nós precisamos entender um pouco o contexto histórico-cultural por trás dessa epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Né? Então, lá atrás, lá no primeiro século, né, na época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, as igrejas que tinham sido plantadas, né, pelos missionários, também pelos apóstolos, né, sofriam uma grande influência, e essa influência vinha de duas áreas. Né. Primeiramente, as igrejas estavam sendo influenciadas, né, pelos judeus. Muitos judeus legalizantes, eles influenciavam as igrejas que tinham sido plantadas pelos apóstolos, tentando fazer com que os irmãos que lá se congregavam acreditassem que precisavam adotar os costumes e as culturas judaicas para poderem ser salvos. Então esse era um dos grandes problemas que a igreja no primeiro século, que a igreja da época do apóstolo Paulo sofria, né? Os irmãos, dia sim, dia não, eles eram abordados pelos judeus. Os judeus tentavam fazer com que eles crescem nas tradições, nas culturas, nos rituais judaicos para a salvação, né? A ideia é o seguinte: você creu em Jesus Cristo para ser salvo, muito bem, agora você vai ter que seguir a lei de Moisés, né? Era esse o argumento que eles levavam diante dos irmãos, né, das igrejas daquela época, né? E a igreja sofria doutrinariamente com esses ensinos falsos, né, trazidos pelos judeus, né? Então essas pessoas, elas não traziam só os ensinos que estavam no Antigo Testamento. Isso é muito importante também saber, né? Os judeus naquela época, ainda hoje em dia, acreditavam em um conjunto de leis que vão além daquilo que tinha estipulado na palavra de Deus, né? As Escrituras traziam a lei de Moisés, mas os judeus iam lá e colocavam mais leis criadas pelo seu próprio pensamento, criadas no próprio coração de Satanás, para dizer às pessoas de que não adiantava apenas seguir o Antigo Testamento, mas também era preciso seguir as tradições dos anciões, que eram as tradições que eles chamavam, né, as tradições que eram criadas pelos próprios judeus. Leis que eram acrescentadas àquelas que tinham sido expressas nas Escrituras, né? Então esse era o contexto que a igreja passava, né, historicamente. A igreja da época do apóstolo Paulo, da época da escrita dessa epístola, estava realmente enfrentando
esse confrontamento vindo dos judeus, né? Colocar sobre as costas dos irmãos das igrejas, né, do primeiro século, as tradições que tinham sido inventadas pelos judeus. Né? Outra grande influência que as igrejas do primeiro século sofriam, vinham não do ponto de vista religioso, mas vinham do ponto de vista filosófico. Né? A filosofia grega ela estava influenciando tanto os irmãos, né, que muitos irmãos do primeiro século deixavam de acreditar em doutrinas fundamentais da mensagem do Evangelho, né, por serem sido influenciados pelos pensamentos gregos. Né? Uma dessas doutrinas, por exemplo, era a doutrina da ressurreição. Então os gregos e a sua filosofia não acreditavam de forma alguma na ressurreição, né? E isso colocava a ressurreição de Cristo, né, como em dúvida na mente dos irmãos, né? Então vejam que a ressurreição ela é sim uma doutrina fundamental para a mensagem do Evangelho. Não há Evangelho, não há pregação da verdade se você não disser que Cristo morreu, foi sacrificado e depois ressuscitou. A nossa vitória está justamente na ressurreição de Cristo. A nossa salvação consiste em crer que Cristo foi sacrificado, morreu verdadeiramente pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, que por causa do seu poder venceu a morte, por causa da mão de Deus, o Pai, foi retirado dentre os mortos, né? E hoje está novamente na glória. Então essas são as duas influências que as igrejas, que os irmãos desse período estavam sofrendo, né? De um lado apareciam os judeus dizendo que não bastava crer em Cristo, tinha que também realizar obras das tradições judaicas. De outro lado vinham os gregos dizendo que as doutrinas fundamentais da fé do Evangelho elas tinham sido erradas, né? Porque a filosofia grega não acreditava em várias coisas e uma delas é a ressurreição. Então, justamente por causa desse contexto que o apóstolo Paulo, quando vai escrever algumas de suas cartas, e dentre elas está Romanos, né, ele explica tão minuciosamente a doutrina da salvação. É por causa disso que o apóstolo Paulo ele tem que utilizar de capítulos e capítulos de suas cartas, de suas epístolas, justamente para confrontar esses erros que tinham sido pregados pelos gregos e pelos judeus. E a Epístola aos Romanos não é diferente. A Epístola aos Romanos traz o pensamento do apóstolo Paulo sobre a mensagem do Evangelho de uma forma extremamente profunda, né? Então é por isso que muitas pessoas dizem até que a Epístola aos Romanos é um dos livros mais importantes do Novo Testamento, né? Toda a Escritura é importante, é verdade, mas o livro de Romanos traz um panorama muito amplo e muito profundo sobre muitas das doutrinas da fé cristã, muitas das doutrinas da mensagem do Evangelho. Então, um dos motivos pelo qual essa epístola, essa carta especificamente, fala tanto sobre a doutrina da salvação é porque Paulo estava se apresentando aos irmãos de Roma. Os irmãos de Roma, muito provavelmente, não conheciam o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo nunca tinha ido a Roma antes de escrever essa carta. Então ele escreve essa carta de uma forma extremamente profunda para justamente mostrar àqueles irmãos que estavam sofrendo com as influências judaicas e gregas que ele, o apóstolo Paulo, era o verdadeiro pregador do Evangelho. Que ele estava pregando a mensagem da cruz, tal qual foi passada pelo Senhor Jesus Cristo, tal qual foi passada até ele pelo ensino dos outros apóstolos, né? Então o apóstolo Paulo ele está aqui se apresentando aos irmãos de Roma e por isso ele traz uma doutrina tão profunda e tão bem explicadinha sobre cada detalhe da salvação, né? E uma coisa extremamente importante também para pensarmos, né, sobre aquela época é que tanto essas influências que vinham dos judeus, tanto as outras influências que vinham dos gregos, tinham um efeito que era muito devastador na mente e no coração de todas as pessoas que davam ouvidos a essas doutrinas erradas, que é justamente
a elevação da sua arrogância, se assim podemos dizer. Tanto o pensamento judaico quanto o pensamento grego levavam as pessoas a acreditarem que a salvação dependia de suas próprias obras. Os judeus, eles acreditavam que a salvação dependia de obedecer à lei. Já os gregos diziam que a salvação dependia de você ter acesso a um determinado conhecimento filosófico. E vejam que ambos esses caminhos divergem entre si, mas também se afastam de Deus. O caminho da justiça de Deus não é nem o caminho dos judeus, nem o caminho dos gregos, mas o caminho da mensagem do Evangelho, em que Deus é livre para usar da sua vontade para salvar aqueles a quem deseja, e também independentemente das obras dos homens. Então, para a gente chegar a essa passagem, esse versículo, também é importante nós observarmos um pouco aquilo que o apóstolo Paulo escreveu imediatamente antes esse versículo que nós vamos estudar. Nós vamos estudar Romanos 10, 9. Então, eu peço que abram os irmãos no iniciozinho do capítulo 9 da epístola. Então, Romanos, capítulo 9, a gente vai ver que do verso 1 do capítulo 9 até o capítulo 10, verso 15, o apóstolo Paulo escreve esse texto nessa seção, apresentando um grande princípio por trás da salvação, segundo a justiça de Deus, segundo a mensagem do Evangelho, que é justamente a livre vontade de Deus na salvação. Quando nós vemos lá no capítulo 9, a partir do verso 4, diz o seguinte, isso ele está falando acerca dos judeus que tentavam influenciar a igreja para adotar os seus costumes e tradições. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala sobre os judeus? São israelitas, pertence-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todo sempre. Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: os judeus, eles tinham tudo para adorarem a Deus, para receberem a Cristo. Eles tinham o Antigo Testamento, entre eles estiveram vários profetas, da própria linhagem dos judeus, Cristo nasceu, Cristo como fisicamente descendente de Davi, mas o que foi que aconteceu com os judeus? Eles rejeitaram a Cristo. E aqui nós vemos que os judeus, eles, por causa da sua arrogância, por acreditar que as suas obras, elas tinham grande ou total importância para a salvação, eles não reconheceram Cristo como o Salvador, não reconheceram Cristo como o Messias, mesmo o Antigo Testamento apontando a vinda de Cristo. Vejam agora no verso 6, Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Ou seja, a nação de Israel, ela não era toda composta por pessoas que realmente tinham o interesse, tinham o desejo em seu coração de servirem a Deus. No verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus pelos israelitas não terem aceitado o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Certamente não. Não é porque Deus foi injusto que os israelitas não receberam a Cristo, mas justamente porque eles tinham seu coração corrompido, eles tinham seu coração endurecido, eles acreditavam em suas obras e não na graça de Deus. Quando vemos lá no verso 16 agora, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, ou seja, não depende de quem quer, não depende do nosso querer ser salvos, não depende também do nosso esforço em buscar a salvação, em buscar servir a Deus. Nada disso importa para a nossa salvação. O que importa?
mas de usar Deus na sua misericórdia. Ou seja, Deus é livre para salvar quem quer que seja. Então, nós vemos aqui também mais um ensino sobre a livre vontade de Deus na salvação. Quando vemos, ainda no capítulo 9, lá no verso 31, nós vamos falar, o apóstolo Paulo fala agora sobre a rejeição, especificamente sobre a rejeição dos israelitas. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, os israelitas estavam realmente seguindo, tentando buscar a justiça de Deus através de suas próprias obras, através dos seus próprios rituais, através da sua própria tradição. E mais uma vez eu digo, grande parte da tradição judaica não vem das Escrituras, mas sim do seu próprio pensamento. Muito do que os judeus fazem, ou faziam nessa época do primeiro século, foi criado por eles mesmos e não instruído por Deus. Quando vemos agora do capítulo 10 de Romanos, do 1 até o versículo 15, ou seja, Romanos 10, do 1 até o 15, nós vemos que os israelitas eles tentavam servir a Deus, mesmo vivendo uma completa cegueira espiritual, por causa da sua fé nas obras, por causa da sua arrogância diante de Deus. Eles não conseguiam enxergar as verdades espirituais que tinham sido ensinadas por Cristo, que tinham sido testemunhadas pelos apóstolos, e eles acabaram tropeçando na fé, eles acabaram não crendo no Messias. Vejam o que diz no versículo 2, Romanos capítulo 10, versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, eles não apenas buscaram estabelecer a sua própria justiça, uma justiça baseada nas suas próprias obras, mas também rejeitaram aquilo que foi planejado e executado por Deus. A justiça que salva o cristão, aquela através da fé no sacrifício e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, foi ignorada, foi rejeitada pelos judeus, e por isso eles não alcançaram a graça e a salvação. Então chegamos agora, irmãos, no versículo 9, que é o versículo que nós vamos estudar essa noite. Então, Romanos 10, 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós temos aqui um resumo de toda a doutrina da salvação em um único versículo. Para a gente entender também essa passagem, nós precisamos compreender outra doutrina fundamental da palavra de Deus. Se nós estamos estudando aqui a salvação, precisamos compreender primeiramente o que é o pecado, mais especificamente o que nós chamamos de depravação total. Na teologia dizemos que depravação total é essa nossa natureza caída e corrompida, afastada de Deus, essa natureza que se manifestou no primeiro século através desse pensamento, dessa ação dos judeus de rejeitarem a Cristo, justamente pelo fato de eles serem cegos espiritualmente. Por que eles foram assim? Porque eles nasceram com uma natureza caída, com uma natureza pecaminosa, nasceram cegos para aquilo que Deus tem a nos revelado. Então, o que é que diz a depravação total? Após a queda de Adão no Jardim do Éden, toda a humanidade herdou uma natureza caída e pecaminosa, uma natureza dominada pelo pecado. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso no início dessa carta, dessa epístola, lá no capítulo 1, do verso 28 em diante, que ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o que é a depravação total, pensando nessa passagem? As pessoas, todos os seres humanos, nascem naturalmente maus, nascem com uma natureza pecaminosa, uma natureza perversa e afastada de Deus, e eles praticam todos esses males listados do verso 28 até o verso 31. Mas não apenas praticam, mas também aprovam aqueles que assim fazem. Ou seja, aqueles que são cheios de injustiça, aqueles que são maliciosos, aqueles que têm avareza, aqueles que são possuídos de maldade, inveja, homicídio. Esses são aqueles que são exaltados. Esses são aqueles que são idolatrados, são aqueles que são enaltecidos. São aqueles que as pessoas olham e dizem: esse é o modelo que eu quero seguir. Por quê? Porque eles têm uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Não apenas fazem o mal, mas também aprovam aqueles que praticam o mal. Então, por causa dessa natureza, houve alguns efeitos no povo do primeiro século, quando eles receberam o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço aos irmãos que abram em João, o Evangelho de João, primeiro capítulo. Nós vamos ver até que ponto essa depravação, essa cegueira espiritual pode levar alguém a rejeitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que João diz no início do seu Evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João está aqui falando sobre o Verbo, e o Verbo é justamente o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo estava no princípio com Deus, ele era Deus, estava com Deus, fez todas as coisas, como diz o verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, ou seja, a vida estava em Cristo. E Cristo era a luz dos homens, ou seja, Cristo era a luz, Cristo era o caminho pelo qual todos nós deveríamos seguir. E ele continua no verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ou seja, como dizia o Antigo Testamento, viria um homem para testificar sobre a vinda do Messias. E esse homem foi João. O Antigo Testamento falava sobre João. Os judeus tinham acesso ao Antigo Testamento, mas por causa da depravação, por causa da cegueira espiritual, eles não reconheceram o mensageiro de Cristo, não reconheceram João como a testemunha que ia preparar o caminho do Senhor. E ele continua: ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, João veio para testificar sobre Cristo, e Cristo viria ao mundo para, como diz a palavra, iluminar a todo homem. E o que aconteceu? O Verbo estava no mundo, ou seja, Cristo veio a este mundo. O Deus da glória caminhou por este mundo, deixou suas pegadas, seus rastros por essa terra. O mundo foi feito por intermédio dele, mas infelizmente o mundo não o conheceu. Como ele finaliza o verso 10. Verso 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, essa depravação, essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, afastada de Deus, fez com que as pessoas
que tinham acesso às Escrituras, que se dedicavam ao estudo delas, que se dedicavam a um serviço a Deus, não o reconhecessem quando o próprio Deus esteve perambulando neste mundo junto com eles. Veio aqueles que tinham sido anunciados pelo Antigo Testamento, João Batista, aquele que veio para testificar, testemunhar sobre Cristo. Veio o próprio Cristo, mas eles não reconheceram, porque o seu coração estava corrompido, porque para eles mais importava as suas tradições, mais importava a sua corrupção do que seguir a palavra de Deus, do que abrir mão da sua arrogância. E veja, esse foi um efeito da depravação sobre os judeus, né? Mas e sobre aqueles outros que não tinham acesso ao Antigo Testamento? E qual foi o efeito da depravação para aqueles que não tinham ouvido falar de Cristo através do Antigo Testamento, mas que em determinado momento também ouviram falar da mensagem do Evangelho? O próprio apóstolo Paulo fala isso numa passagem que nós já lemos, lá em Romanos capítulo 1, verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. Eles eram aqueles que praticavam o mal, mas também aprovavam aqueles que praticavam todos os maus. Então, o que nós vemos é que, por causa dessa natureza caída e pecaminosa, todos creram em uma salvação pelas obras. Todos creram que para serem salvos, para irem para o céu, eles dependiam de seu próprio esforço, dependiam da sua própria vontade, dependiam do seu próprio querer. Isso é algo que confronta a justiça de Deus, tal qual é escrita nas Escrituras. E agora entrando no versículo 9, Romanos capítulo 10, verso 9, temos aqui a verdadeira doutrina da salvação, explicada pelo apóstolo Paulo. Nesse verso, o apóstolo Paulo apresenta a livre vontade de Deus para a salvação. O homem não é salvo por suas obras, mas salvo pela mensagem do Evangelho, pela fé na mensagem do Evangelho. Não pelos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo plano arquitetado por Deus na eternidade. Isso não vem do nosso próprio mérito, isso não vem do nosso próprio esforço, mas vem da graça e da misericórdia de Deus que é derramada sobre todos nós. Esse versículo apresenta também uma espécie de um processo, pelo qual alguém pode demonstrar, tanto para os seus próximos, quanto também para Deus, que ele foi alvo da vontade de Deus para a salvação, que ele realmente foi alcançado pela graça, foi salvo e crê no nosso Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então nós temos aqui alguns sinais que demonstram que alguém recebeu a salvação. Como eu falei, um desses sinais pode ser visto aos olhos humanos, mas outro não. Outro só é visto pelos olhos e pela sabedoria de Deus. Então temos um sinal visível, que é alguém testemunhar, alguém confessar, e temos um sinal invisível, que é alguém crer. Então há dois sinais aqui que nós vamos estudar. Então veja só, ele começa o versículo com uma pequena palavrinha: se. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ele começa com essa conjunção. Ele está colocando aqui então uma indicação de tempo. A gente pode entender isso da seguinte forma: quando com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres em Deus, então é um sinal de tempo, uma conjunção que indica tempo. Então nessa ideia dessa passagem, nos dá a entender que nós seremos salvos quando confessarmos a Cristo. Seremos salvos quando crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E temos então o primeiro sinal, que é justamente esse ato de confessar. Então ele continua aí no verso: se com a tua boca
ou seja, um sinal visível, um sinal de que alguém foi alvo da graça de Deus para a salvação, né? Então, uma boca que antes promulgava, que antes falava coisas profanas diante de Deus, uma boca que antes profanava a Deus, que antes blasfemava a Deus, agora confessa a Cristo. Uma boca que antes dizia coisas malignas, agora fala sobre Cristo, o Salvador, né? Então, com a nossa boca confessar Jesus, né, como Senhor. Então, vejam essa palavra, confessar. Essa palavra, ela vem do grego homolegeo, que pode ser traduzido como concordar com as afirmações de alguém, né, ou também como declarar publicamente algo. Então, o que é que nós vemos, né, nesse contexto? Então, nós vamos ser salvos quando, com a nossa boca, declararmos publicamente nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, né? Então nós devemos testemunhar acerca de Cristo, né? Você quer saber se alguém é salvo, né? O único sinal que nós podemos enxergar, né, são aquilo que os homens fazem, né? E principalmente aquilo que os homens falam. Então um dos sinais, né, que alguém realmente foi salvo, que alguém é salvo, é que com a sua boca ele testemunha acerca de Cristo. Com a sua boca ele prega a palavra do Evangelho. Com a sua boca ele confessa que Cristo, que Jesus é o Senhor, né? Então, quando ele faz isso, quando nós confessamos acerca de Cristo, quando nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós estamos dizendo basicamente duas coisas. Primeiro, que Deus nos libertou da escravidão do pecado e nos adotou como filho. Por isso, nosso Senhor não é mais o pecado, mas nosso Senhor é Cristo. Por isso que confessamos Cristo como Senhor, porque nós não somos mais servos, escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, né? E outras passagens, né, da Escritura também nos mostram que quando isso acontece, nós deixamos de ser também inimigos de Deus. Quando éramos escravos do pecado, éramos inimigos de Deus. Mas uma vez que a graça de Deus nos alcançou, não somos mais inimigos, mas filhos de Deus, né? A segunda coisa que nós afirmamos quando dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor, que nós pomos realmente Cristo como o cabeça do seu povo, Cristo como aquele que reina sobre o seu povo, Cristo como aquele que comanda, que dirige o seu povo. Então a igreja, que é o povo de Cristo na atualidade, ela deve ser governada por Cristo, governada, né, pela ação de Jesus Cristo, pela ação da deidade também através do Espírito Santo. Então, quando nós estamos ali confessando Jesus como Senhor, estamos dizendo que não somos mais escravos do pecado e somos agora servos de Cristo. Cristo agora é o Rei sobre nós. Cristo é aquele que nos governa. E quando pensamos Senhor, né, nós temos realmente essa ideia de que Cristo não é meramente um homem, né? A palavra do original grego que foi traduzida para nós como Senhor, aqui nesse versículo, é a palavra Kyrios. E essa palavra é um termo que ressalta a natureza divina de Cristo. É um termo que ressalta que Cristo não era apenas um homem. Cristo sim era 100% homem, mas também 100% Deus. Ele tinha uma dupla natureza, se assim podemos dizer. Ele era o Deus encarnado enquanto estava nesse mundo. O poder de onipotência e onisciência de Deus estava com Cristo enquanto ele andava por este mundo. Então, nós estamos aqui também exaltando que Cristo não foi um mero homem. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é, como chamamos na teologia, a segunda pessoa da Trindade. Cristo possuía uma deidade, ele era Deus, ele é Deus. Por isso, nós o exaltamos como Senhor, porque o seu poder é sobrenatural.
O seu poder não está limitado às nossas limitações como seres humanos. Nós somos limitados. Nós não temos todo conhecimento. Nossa mente não consegue racionalizar todas as coisas de forma correta. Nosso corpo se cansa. Nosso corpo sente sede. Mas Cristo não. Pelo menos não depois que Ele foi glorificado. Enquanto andou neste mundo, sim, Ele sentia fome, Ele sentia sede. Mas depois que morreu e ressuscitou, já não mais. Agora Ele está na glória. E logo, e cremos que logo em breve estaremos com Ele. Mas, irmãos, sigamos no versículo. Nós vemos o primeiro sinal, que é o sinal que Ele quer visível, pelos aqueles que estão próximos de nós. Mas temos também um sinal que é mostrado nesse versículo, que é invisível. Nenhum de nós pode olhar para um irmão e dizer o que esse sinal aqui fala, porque só Deus tem esse poder. E o que esse sinal significa? O que é esse sinal? E ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é um sinal que só Deus pode ver. Por isso, muitos de nós provavelmente já nos iludimos com irmãos que, quando olhamos para algumas de suas obras, quando olhamos para o seu testemunho, até eram pessoas dedicadas a Deus, dedicadas à igreja, mas que em algum momento futuro acabou abandonando a fé, acabou abandonando a igreja. Por quê? Muito provavelmente porque em seu coração eles não creiam que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, nós temos aqui um sinal que realmente só Deus pode reconhecer em nossos corações. E esse sinal, ele realmente é o mais importante, porque se você não crer que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, quando o seu ato de confessar a Jesus como Senhor realmente vai ser um ato da boca para fora. Então, irmãos, atentemos àquilo que a palavra tem a nos ensinar. Vejam, e em teu coração um sinal invisível de que alguém foi alvo da graça de Deus para a salvação. O coração que antes era duro e insensível para tudo que Deus tinha revelado através da própria natureza, através da criação, através também da sua escritura. Um coração que é naturalmente insensível para todas essas coisas, foi alcançado pela graça de Deus e agora crê e busca as verdades reveladas por Deus através da sua escritura. Um coração que agora crê em Deus, um coração que crê nos atos sobre-humanos de Deus, no seu plano para a nossa salvação. Nós vemos que ele usa aqui também uma outra conjunção, logo depois do Senhor. Então nós temos aí um recurso que ele usa para ligar os dois sinais. Primeiro sinal, com a tua boca confessar Jesus como Senhor, aí ele fala e aí vem o segundo sinal: em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está adicionando esses dois sinais no ato, no processo pelo qual passamos para podermos dizer que fomos salvos. Então, por que podemos dizer que somos salvos? Primeiramente, porque com a nossa boca confessamos e também porque cremos em nosso coração. Não adianta um sem o outro. Nós somos salvos como nos diz aqui o apóstolo Paulo, se confessamos a Jesus como Senhor e se em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vejam que, ainda sobre esse segundo sinal, o apóstolo Paulo usa a palavrinha aí, creres. Creres que foi traduzida, essa é uma palavra que foi traduzida para nós como creres, do original pisteuo, também do grego. Crer em alguém ou nas declarações de alguém. Então, nesse contexto, nos leva a entender que para ser salvo, alguém deve depositar sua confiança em Cristo. E se nós depositamos a nossa confiança em Cristo, já não depositamos nas obras.
já não depositamos no conhecimento filosófico, já não depositamos na ciência, já não depositamos nas pessoas, já não depositamos em rituais, mas depositamos em Cristo. Confiança para a salvação só em Cristo. Então, nós devemos crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, por que temos a confiança de que um dia nós estaremos na glória? Porque sabemos que se no momento oportuno estivermos mortos, Deus vai nos ressuscitar e nos levar para a glória. Sabemos também porque se Jesus Cristo voltar e ainda estivermos nesse mundo, Deus vai nos transformar. E quando nos transformar, já deixaremos para trás esse corpo carnal, essa natureza caída, e teremos um corpo glorioso. De certo modo, isso também significa a morte desse corpo carnal, né? E a nossa ressuscitação com um corpo glorioso. Né? Então vejam que se temos, né, esperança no porvir, é justamente porque Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, e um trabalho semelhante a esse é o que acontecerá conosco no futuro. Né? Então vemos, né, em outra passagem do apóstolo Paulo, falando sobre essa questão da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que a ressurreição, ela é, portanto, algo fundamental da mensagem do Evangelho. Né? Quando vemos lá, veja 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque nossa esperança em Cristo deve ser apontada para o porvir, né? Porque a palavra de Deus nos mostra claramente que nada que temos deste mundo realmente é importante para a nossa vida na eternidade. Nada que temos deste mundo é realmente comparável com aquilo que teremos na glória eterna. Se nós cremos, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas às coisas nessa vida, ou seja, se limitasse a riquezas, se limitasse a bens materiais, se limitasse a querer viver uma vida tranquila, o que o apóstolo Paulo diz aí? Somos os mais infelizes de todos os homens. Por que ele diz isso? Porque nada se compara àquilo que está no porvir. Né? E é justamente aquilo que está no porvir, né, que se refere o finzinho do versículo que estamos analisando, Romanos 9:10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa salvação, ela não se limita a este mundo. A salvação, ela diz muito mais respeito àquilo que vem do porvir do que é o que vivenciamos hoje em dia. Os verdadeiros efeitos dessa salvação nós encontraremos depois, não agora. As verdadeiras glórias de sermos salvos nos serão dadas depois da nossa morte, depois da nossa ressurreição, depois da nossa glorificação, né? Ou seja, quando formos arrebatados. Aí sim, as verdadeiras maravilhas da salvação serão reveladas para nós. O que vivemos neste mundo, a graça de Deus que nos é derramada diariamente neste mundo, tem um único propósito, que é nos levar a servir a Deus cada vez mais, a testemunhar a Deus, a testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo, a levar a palavra do Evangelho aos quatro cantos do mundo, a exercer o trabalho missionário, a exercer o trabalho de edificação da igreja, a pregar o seu Evangelho, né? E as verdadeiras glórias vêm realmente no porvir. Né? Então temos salvação, portanto, como um resgate da morte espiritual. Com certeza, aqueles que que não viverão até o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo retornar, eles morrerão. Né? Nós,
provavelmente morreremos, se não vivermos até o momento em que Cristo retornar. Mas essa morte não é definitiva. Cremos que no futuro Cristo nos ressuscitará, que Cristo nos dará um corpo glorioso e que viveremos com Ele durante toda a eternidade. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Uma mensagem que nos leva para o porvir, que nos leva para as nações celestiais, que nos leva para a cidade santa, que nos leva realmente a uma vida com Cristo durante toda a eternidade. Temos, portanto, esse como verdadeiro objetivo de nossa vida. Esse como verdadeiro objetivo da salvação que nos foi dada através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa passagem, chegamos a uma conclusão de que quando nós confessarmos aos homens a natureza divina de Cristo e o seu senhorio sobre todos nós, e assim como quando nós mostrarmos a Deus em nosso coração a crença inabalável em nossos corações de que Cristo ressurgiu dentre os mortos, aí sim seremos salvos. A nossa vida, a nossa salvação depende dessas duas coisas. Depende de nós crermos na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Cremos que Cristo foi sacrificado em nosso lugar, foi sacrificado para o perdão dos nossos pecados. E cremos também que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que assim possamos herdar a glória. Então, irmãos, quando nós confessamos a Cristo, quando nós realmente cremos no íntimo do nosso coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, aí sim podemos dizer que fomos salvos. Então temos uma aplicação, e aqui já chegando ao fim do nosso estudo dessa noite, que nós devemos viver em um completo e constante estado de gratidão a Deus pela manifestação da sua vontade em nos salvar. Nós não merecíamos essa tão grandiosa salvação. Muito pelo contrário. Todos nós merecíamos uma condenação. Todos nós merecíamos ser enviados ao inferno. Mas por causa da graça, da misericórdia de Deus, Ele escolheu nos salvar. E devemos ser imensamente e infinitamente gratos por tudo isso. Então vamos orar e aqui a gente finaliza o estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de podermos nos dedicar a aprender aquilo que a Tua Palavra nos ensina.